Eu tô procurando uma pessoa que seja boa de vendas. Sangue no olho, saca? Que tenha capacidade de se libertar da própria prisão dela quando cair em depressão. Que tenha vontade de, mano, eu quero isso para amanhã poder fazer aquilo. E não aquela pessoa que busca só fazer o que é mandada. É muito difícil você encontrar esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa dificilmente trabalha para alguém. Ou se trabalha é por pouco período de tempo. Mas eu realmente aprendi a acreditar que o verdadeiro empreendedor, empresário, busca essa pessoa e não aquele parasita que fica naquela posição ali reclamando por ser desvalorizado, mas não larga o maldito osso porque no fundo ele é um covarde de merda. Essa é a realidade. E por um tempo, durante, né, pandemia, entrada nessa loucura da depressão, nessa fraqueza, porque querendo ou não é uma fraqueza espiritual, mental, emocional, eu comecei a conviver com esse tipo de perfil de pessoas, pessoas que vivem aquele perfil mediano, medíocre, né? Que quando morrer, no máximo que ele vai pensar e se orgulhar é: eu criei meu filho, deixei uma casinha, viajei, mas assim, não vai morrer, sabe, falando puta que pariu, caralho, eu posso ir pro inferno, mas eu vivi pra caralho, fiz o que tinha que fazer, tenho certeza que ajudei milhões de pessoas, tenho certeza que mudei a vida de uma porrada de gente. E com certeza não vou falar, digo, né, a pessoa que a gente busca, que eu busco também ser, essa pessoa provavelmente não vai falar: poxa, se eu soubesse teria trabalhado menos, teria ficado mais com a minha família, teria criado melhor meus filhos. Essa pessoa teve uma vida medíocre e normalmente você vai passar a observar isso a partir dos seus 30, 40 anos. Porque viveu com medo, na ideia de que você tem que trabalhar para alguém e não trabalhar com alguém, que você precisa de um emprego e não um trabalho, que você precisa ganhar dinheiro e não fazer dinheiro. E mano, me fez mal conviver com pessoas medíocres. A pessoa medíocre, ela pode não ser uma má pessoa que te deseje o mal, mas ela te faz o mal se você convive e ouve a opinião dela. Porque o máximo que ela conquistou foi um teto, um trabalho, mas nunca viveu um sonho. Imagina um piloto de Fórmula 1 vivendo a mediocridade. Ele nunca vai ser um campeão, ele nunca vai ser um Ayrton Senna. Ontem eu vi uma palestra onde o cara falava se eu preferiria ser o Ayrton Senna ou o outro brasileiro que também é tricampeão. Eu nem lembro o nome do cara. É um coroa, tá com 70 anos na cara. Não é nem digno de lembrar o nome dele, porque viveu a mediocridade, né? Botou o pé no freio. Ele não viveu um sonho. E eu não quero que os meus filhos vivam esse perfil. Eu prefiro, mano. Eu vou falar o que eu preferiria, hein, no futuro, quando meu filho estiver vendo isso daqui. Eu preferiria que meu pai tivesse vivido a vida dele inteira fodida financeiramente, mas correndo atrás de um sonho, do que ele tivesse me deixado propriedade, patrimônio e vivido uma vida medíocre, sentado, servindo alguém, sendo explorado. Eu teria muito mais orgulho do meu pai se ele tivesse me deixado a experiência dele de correr atrás de um sonho do que ter me deixado dinheiro.
Porque talvez, e não são todos, mas talvez, por ele ter vivido um sonho, ele teria conquistado um patrimônio absurdamente maior do que aquele medíocre que só viveu para alguém. Se meu pai tivesse se distanciado de mim por estar correndo atrás de um sonho, de realização, de conquista, eu teria orgulho mesmo sabendo que ele estava distante. Não foi o caso, beleza? Talvez seu pai, assim como o meu, distante ficou por falta de vergonha na cara, por não conquistar nada nem para ele nem para ninguém, ou porque ficou dedicando a vida dele numa empresa que nunca foi valorizada. Então, eu não vou educar o meu filho a viver para alguém. Eu quero que ele viva para si próprio, que ele corra atrás de produzir algo, que se tiver que trabalhar para alguém, que seja para aprender esse segmento e fazer melhor do que a empresa dele. Eu cheguei a trabalhar aqui numa escola. Mano, qualquer medíocre não sairia da minha posição. Quantos brasileiros falaram para mim: nossa, eu queria ficar aí onde você fica, você não faz nada e ganha para ficar aí parado, sentado. Mal ele sabia que eu estava ali também trabalhando para mim também. E na primeira oportunidade eu fui para São Paulo, abri um escritório lá e larguei tudo, porque eu queria um sonho, mano. Se eu não conseguia mudar ali dentro, fazer melhor ali dentro, prosperar financeiramente ali, para que eu pudesse fazer o meu negócio junto ou separado do meu ex-patrão, da minha ex-empresa, e ficar ali batendo, dando soco em ponto de faca, sendo desvalorizado, não sendo ouvido, sendo desmotivado, só para tapar buraco, só para ser mais um, em troca de dinheiro, porque eu tenho que pagar conta, porque eu quero ser um pagador de conta, mano, eu preferiria o suicídio. Sério mesmo. Porque isso não é vida, isso é mediocridade. Esse cara, quando morreu, eu já falei o que ele vai falar. Eu teria vivido mais com a minha família, teria curtido mais meu filho. Eu preferia um pai duro do meu lado, jogando bola comigo pequeno, mas sabendo que noite e dia, mesmo que distante na maioria das vezes, ele tá correndo atrás de um sonho, porque ele sonha ser, mano, um jogador, um empresário, um médico, mas é o sonho do cara, mano. O cara salva a vida, se doa pra isso ou pra aquilo, mas, mano, tá sempre fudido, mas ele sonha, mano, uma vida do que o cara que pega o carro, dirige 60 quilômetros por dia, vai e volta, engarrafamento e reclama da vida e tá naquilo ali porque tem medo, porque tem conta pra pagar, saca? Eu não vou criar meu filho nessa frequência medíocre, não. E eu tenho certeza que meu filho vai ser muito mais feliz vivendo um sonho do que essa mediocridade, né? Porque você só tem uma vida. E aí, eu larguei tudo para abrir essa empresa presencial. Já tinha aberto um escritório no Rio, em Dublin. Tinha dado errado. Pela terceira vez estava tentando novamente. Mal eu sabia que eu ia quebrar novamente por conta da pandemia. Mas eu me arrependo? Mano, não. Sabe quando eu comecei a me arrepender? Foi quando eu comecei a comparar minha vida com pessoas medíocres que nunca movimentaram essa frequência na vida delas. A diferença delas para mim, sabe qual é? Sabe qual é? É que enquanto eu estava vivendo um sonho, sentindo tesão no que eu estava fazendo, elas estavam acordando, pegando o ônibus, seja lá o que for, para servir alguém e não a si próprias. Ai, elas compraram uma casa, você não comprou. Legal. Legal, parabéns, é mérito, entendeu? É mérito. Mas imagina se tivesse dado certo. Porque muitos dão certo. A maioria não dá, mas muitos dão certo. E só dá certo aquele que continua tentando, tentando, tentando. Você já tentou levantar a vida daqueles caras que deram certo? Nossa, você é sonhador. Me falaram isso recentemente. É, mas tem que botar o pé no chão, né? Tem que fazer.
De fato, tem que fazer, né? O piloto de Fórmula 1, ele pisa no acelerador, na curva, ele não pisa no freio. Ayrton Senna morreu, mas ele morreu fazendo o que ele sonhava em fazer. Tem um outro tricampeão aí brasileiro que tirava o pé da curva e vive até hoje. Mas eu nem me lembro o nome dele, eu não sinto nem tesão em falar o nome daquele cara. Eu preferia ter morrido com 30 e poucos anos de idade. Tenho certeza que meu filho teria mais orgulho de mim, teria muito mais coragem, muito mais disposição. Sabe por quê? Porque quanto mais você conquista e compara a sua vida com pessoas, e quando eu digo conquista, tá? Eu tô falando assim de degraus que você vai, né? Conquistei isso daqui, conquistei aquilo ali. E aí você começa a comparar a sua vida com pessoas normais, porque você acaba tendo contato com muitas pessoas normais que acabam trabalhando para você, servindo você, mas se você mantém muito contato com essas pessoas, você acaba entrando na mesma frequência que elas, no mesmo perfil. E te faz mal se isso não for o seu modelo de vida. Você começa a ficar com medo. Tem muita gente com dinheiro que morre de medo. E por eles terem medo, eles ficam no perfil da sobrevivência. E querido, quando a sua mãe te pariu, você nasceu pelado, sem nada. Sem nada. Sem nada. A única coisa que você não pode perder, mano, é a cabeça. Porque se você deixar se perder a cabeça, como eu me deixei por um bom tempo, ou você se mata, ou você esquece quem é você. Sabe o filme do Simba? Simba Leão, de tanto conviver ali com o macaquinho, com aqueles bichinhos ali, comia larva. E o cara é um leão. O leão pode estar passando fome, necessidade, problema, mas ele nunca vai deixar de comer carne. Você já viu um leão te olhando com fome? O tesão que ele olha para você? Já? Será que é igual esse olhar da pessoa que procura só um emprego para sobreviver e não sai do trabalho porque tem um plano de saúde, ou porque tem um carro para pagar, ou porque isso, ou porque aquilo, e no fundo essa pessoa se sente um merda? Lá no fundo, ela se sente um merda, porque se ela fizer meditação, né, entrar em si própria, ela vai ver o merda que ela se sente. Ela pode não ser um merda, porque ninguém é se de fato acreditar que não é. Mas lá no fundo ela se sente um merda, desvalorizado, substituível. E mano, eu não vou deixar o meu filho crescer, os meus filhos crescerem nessa frequência. Eles podem me ver, mano, James e Johnny, vocês podem ver o teu pai duro, fudido, endividado, seja o que for, mano, pedindo um prato de comida em troca de uh, um local ali para poder trabalhar e fazer dinheiro do lado dessa pessoa. Mas, mano, ele vai morrer tendo orgulho de ter tentado fazer o gol. Porque se ele fizer, se você fizer, seu filho de uma puta, tá? Aquele medíocre que comprou um carro parcelado, casa, seja o que for, mano, viajou uma vez por ano, não vai chegar perto da vida que você, Leão, teve. Entendeu? Então, eu preferiria morrer crucificado numa cruz, mais ciente que cumprir com um propósito, do que enforcado, sufocado no melhor hospital do mundo. Deu para entender a loucura que eu falei? Não sei, mas eu não vou deixar meus filhos crescerem com medo de sonhar e fazer acontecer. Eu posso não conseguir, mas se eu conseguir, depois não bate no ombro falando que sempre soube que ia dar certo, ou que
você já tinha essa esperança, né? Fica a dica aí para você, irmão. Não desiste.